Tá, vamos para a introdução aqui do nosso conteúdo. Hoje, na verdade, é uma aula extra. Ela não está dentro da série ainda. Na próxima série a gente teve 2 séries sequenciais, né? Agora a gente vai ter 2 aulas extras e depois a gente parte para uma nova série de estudos, tá? A gente vai intercalando o conteúdo dessa forma, porque aí enquanto a gente estuda as séries e a gente vai dando esses conteúdos extras, vai complementando o seu estudo. Calma, irmãos, calma. Então, ó, domingo agora a gente vai ter uma aula de como, hoje no caso, estudar a Bíblia. Eu vou dar algumas dicas de como estudar a Bíblia. Ah, não é só ler? Não, não é só ler, irmãos. Tem alguns macetes, tem algumas coisinhas que você pode fazer que vai facilitar bastante, tá? E no próximo domingo a gente vai ter um estudo de como preparar um sermão. Ah, Rony, eu não prego, então não vou vir. Não, irmãos. Todo cristão tem a missão de pregar, seja no seu 1 a 1, no trabalho, onde você está, no ônibus, ou seja, o evangelizar de forma pessoal, tá? Obviamente eu vou dar algumas dicas também de como pregar no púlpito, tá? Mas essas dicas se aplicam ao seu evangelizar no 1 a 1. Quando você passa a adotar isso no seu modo de falar, você vai vendo que as estratégias fazem todo sentido. E aí cada um desses pontos vão fazer sentido. E obviamente vai contribuir para aqueles que já pregam, para aqueles que têm o desejo de pregar. E quando você fizer isso aí, quando você tiver essa oportunidade, que para quem nunca teve, vai ser muito mais interessante. É interessante pensar que é o seguinte, por exemplo, quando você tem uma oportunidade, vamos supor, você teve a oportunidade de trabalhar numa excelente empresa, num excelente emprego, só que você não tem o preparo para aquilo. Você pode desempenhar a função? Obviamente, mas você vai ter que meio que joga no rio e aprende a nadar. Agora, se você tiver preparo, quando você chegar naquilo ali, é muito melhor, entendeu? Geralmente a gente que é mais antigo, o que a gente fez aqui? Todo mundo aprendeu no susto, subindo, perdendo medo em cima do púlpito, entendeu? Gaguejando, falando besteira. Que bom que não tinha internet tão antigamente assim para você não passar as vergonhas publicamente, hoje em dia você ainda passa, entendeu? Mas é interessante a gente ter esse entendimento. Quanto melhor você subir preparado, Rony, é tudo o pessoal coloca aquele negócio, né? Tudo quem faz é Deus. Aí sobe lá despreparado, passa vergonha e depois fala que foi o diabo que interferiu no culto, sendo que você não se preparou, tá bom? Então essas 2 aulas são aulas extras para contribuir com a sua vida, tá bom? E pensando que Deus decidiu deixar a sua vontade, olha só, Deus decidiu deixar a sua vontade, a história da humanidade e a história da igreja, registrada através de um livro. É indiscutível que um cristão precisa conhecer a Bíblia. Pensa comigo, Deus decidiu deixar tudo isso revelado, registrado através de um livro. E aí você tem a cara de pau de falar que não é tão importante assim nem a Bíblia. Então, é fundamental, entendeu? Então, vai ser muito bacana essa questão. E o que acontece? Nem sempre estudá-la é uma tarefa fácil em meio à agitação da vida, ainda mais da forma incorreta. Tem forma incorreta de estudar? Obviamente. Tem forma certa e forma errada de fazer tudo na vida, ok? A Bíblia não é diferente. Se você estudar ela da maneira incorreta, você pode até obter alguns resultados. Por quê? Só ler a Bíblia, sem motivação correta ou não, vai trazer benefício para você. Só a leitura bíblica ela traz benefício para qualquer um que a faça, tá? Agora, quando você faz a leitura da maneira correta, o estudo da maneira correta, quando você aplica planos, metas, princípios, obviamente seus resultados vão ser totalmente diferentes daquele que só lê ela de forma corrida sem se preocupar com nada, ok? Então isso é muito interessante. Ler ela com as ferramentas corretas, com a perspectiva correta, seus resultados vão ser totalmente diferentes, tá bom? E para a gente começar, eu coloquei aqui só um texto para que nós possamos fazer a leitura aqui, só para nos incentivar. Vou ler com vocês. Josué 1, do 8 ao 9, diz assim: Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha
o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será o quê? Bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ok? Olha que interessante. Josué aqui, após a morte de Moisés, recebe essas instruções de Deus. E cara, aqui ainda era a lei mosaica, era o Antigo Testamento. Os mistérios do Evangelho de Cristo ainda não haviam sido revelados. E mesmo assim Deus instrui que ele lesse, que ele meditasse na lei de Moisés, dia e noite, porque a lei também foi inspirada por Deus. E ele sabia que aquelas diretrizes, aquelas leis, o fariam bem-sucedido e o fariam vencedor. Agora imagina só o Evangelho pleno de Cristo, a palavra revelada. Tudo que um dia foi mistério foi revelado em Cristo. O que isso pode fazer? Se a lei mosaica, que era a sombra de Cristo, já fez tudo isso por aquele povo. Então, a plenitude do Evangelho é indiscutivelmente o melhor para enriquecer a sua vida de conhecimento, de princípios, em todos os aspectos. Ela vai te trazer plenitude de vida, tá? Então o Evangelho é fundamental e é extraordinário. Quando você passa a amar a Bíblia, a ler, a carregar os seus princípios, a sua vida ela é transformada completamente, tá bom? E vamos aí passar para o passo a passo, tá? Para que a gente possa já começar o nosso conteúdo de hoje. Não é um conteúdo extenso, tá bom? Leia a Bíblia de verdade. Eu vou colocar todos os tópicos, se você quiser anotar, pode anotar, tá bom? Eu até recomendo que você o faça. Leia a Bíblia de verdade. Como assim, Rony? Tem como ler a Bíblia de mentira? Vamos ser francos. Muitos de nós conhecemos versículos, passamos os olhos em algumas páginas, abrimos na sorte do dia. O que Deus quer falar comigo hoje? Abre e vai lá. E Judas se enforcou. Piada clássica de crente. Aí pula a página, tá lá escrito de novo. Vai e faz o mesmo. Entendeu? Não, irmãos. Leia a Bíblia de verdade. A única forma de você conhecê-la profundamente é dedicando tempo e concentração a ela. Leia ela de mente aberta, leia ela com coração, ok? E ela vai ser totalmente diferente na sua vida. O resultado vai ser totalmente diferente, ok? Vamos para o próximo ponto aqui. Defina horário, local e tempo de estudo. Defina horário, local e tempo de estudo. Essa leitura, ela requer atenção e concentração. A melhor forma de estudar a Bíblia é separando um tempo diário para essa atividade, tá? Quando isso não é feito, geralmente os afazeres do dia, eles vão acontecendo, vai acarretando na sua rotina, e quando você percebe já está na hora de dormir, você já está exausto no final do dia, e você não fez. Então defina isso como um compromisso diário e se esforce o máximo para cumprir. Se você fizer isso todos os dias, vai se tornar muito mais simples, ok? De você adequar isso aí. E conforme você se adapta a essa rotina, você vai conseguir aumentar esse tempo, essa rotina. Por quê? Porque já se tornou um hábito. Então, é fundamental, tá? E concentração é um ponto muito importante, tá bom? Concentração é um plano muito importante porque, como eu falei, não é um livro comum, tá? Não é algo comum, então você precisa de concentração, tá bom? Próximo ponto, organizar planos de estudo. Qual é o seu objetivo ao estudar a Bíblia? Você tem que pensar nisso. Como assim, Rony? Qual é o seu objetivo? Você quer ler por ler? Ler sem nenhum propósito? Não. Ah, Rony, eu quero ler a Bíblia completa. Então, define um plano para isso. Tá? Eu quero aprender sobre determinado assunto, determinado tema. Se aprofunde nisso, comece por aquele tema, tá bom? Eu até sugiro dessa forma para quem não tem o hábito de leitura contínuo, é mais simples. Se você for por um assunto que te interessa, e aí você consegue aprofundar muito mais, tá bom? Por exemplo, uma continha básica. O pessoal inventa um monte de plano aí, pega, lê um provérbio, lê um salmo, lê um negócio do novo e do antigo. Uns planos assim, talvez isso embaralhe um pouquinho sua mente. Não, você pode fazer o quê? Quantos capítulos da Bíblia tem? Você vai lá e pega a informação.
Quantos dias o ano tem? 365. Você pega lá a quantidade de capítulos e divide pela quantidade de dias. Você vai saber quantos capítulos você precisa ler por dia para conseguir terminar em um ano. Ou você coloca 1 ano e meio e tal e faz essa continha. É o mais simples possível. Você vai ter um número ali de capítulos. De repente você achou muito, coloca para 1 ano e meio, coloca para 2 anos. Mas o importante é ali, 2 anos é muito tempo. Mas e aí, você já passou às vezes até hoje 30, 40 anos da vida e não leu tudo. Então é melhor feito do que não feito, né? É melhor começar devagarzinho e começar do que deixar tipo assim. Tem uma frase que diz que melhora o começo, né? No caso, começar de alguma forma do que a perfeição adiada. Então comece. Da forma que você pode começar, comece. Ok? Você está tendo instrução hoje aqui para isso. Essas perguntas que eu fiz, tipo assim, que eu fiz, qual o seu objetivo, ou quer aprender sobre determinado tema, elas vão te nortear na hora de montar um cronograma, um plano bíblico, tá? De estudos. Defina qual é o seu objetivo antes de começar. Lembre que o que acontece? Durante o seu estudo, algumas partes vão ser mais complexas. De repente para você ou não vão ser tão interessantes naquele momento. Quando você define um plano, é muito mais simples de você não abandonar na metade, tá bom? Porque você tem um plano definido. Agora, se você está lendo, tipo assim, de qualquer forma, na primeira parte complexa você às vezes para, às vezes estaciona ou pula para outro ponto e aí você fica sem foco, tá bom? Então é importante você começar e terminar os assuntos, assim como no texto, tá bom? Para você equilibrar isso, é interessante o quê? Você equilibrar as leituras que são mais agradáveis ao seu gosto. Como assim? Pode parecer um pouco estranho ou desrespeitoso com a Bíblia, mas não. Tudo na vida a gente faz por meio de interesse, tá? A motivação não é diferente. O que nos motiva? O que nos motiva? Na Bíblia não é diferente. Por exemplo, às vezes você já começou a ler a Bíblia várias vezes e parou por quê? Cara, por exemplo, você vai lá e começa por números. Você não vai terminar nunca. Porque começa, fulano gerou a Beltrano, que gerou a Ciclano, que gerou a não sei quem. Você começar por números, você não vai terminar nunca, porque você já começou com um negócio que assim, para quem já é mais experiente, às vezes é chato de ler. Tem que ter um propósito para você ler aquilo ali. Se você ler aquilo ali, de repente você está estudando acerca de alguém. E aí você quer saber qual é a genealogia daquela pessoa. Aí você vai para lá e faz sentido. Agora, se você começar um plano de leitura por lá, dificilmente você vai progredir. Tá bom? Então isso é muito importante. Olha que interessante, eu mesmo. Eu comecei a ler a Bíblia várias vezes e parei. E aí eu prestei atenção numa coisa. O que eu fazia? Eu começava lá em Gênesis, a minha leitura corrigia certinho, e começava, ia lendo. Quando eu chegava nessas partes mais complexas, eu via que o que acontecia? Eu me desanimava, me desmotivava, e aí parava. E aí voltava depois de um tempo, só que eu não tinha marcado nada, e eu não lembrava nem onde eu tinha parado. E aí eu falei, vou começar do começo de novo para fazer sentido. Aí eu começava de Gênesis de novo e parava onde? Basicamente onde eu tinha parado. E ficava nesse ciclo aí, nunca terminava nada. Então no final vou dar umas dicas em relação a isso. Mas, cara, você precisa de motivação, tá? Você precisa de motivação. Por exemplo, o que é interessante? Deixa eu ver aqui se já está nessa parte, para não dar um negócio antes para vocês. Mas ache algo que te motiva, de repente uma temática. Eu gostaria de estudar acerca de tal assunto. E aí veja o que a Bíblia diz acerca daquele assunto, porque vai começar a te motivar, entendeu? Vai começar a te dar uma motivação. E aí vai ser muito mais interessante para você. E aí você vai conseguir se inserir na história, no texto. E aí você ganha motivação para continuar, tá bom? O indicado sempre é ler sequencialmente. Talvez você não consiga ler, se você nunca leu, você não consiga ler de Gênesis direto até virar o Antigo Testamento todo. De repente você pode começar pelo Novo. É uma leitura um pouco mais simples, tá? Não tem nada a ver com isso. Você pode começar pelo Novo. E aí você vai fazendo umas visitações ao Antigo para fazer as conexões dos pontos, porque algumas Bíblias, a maioria hoje em dia, tem as marcaçõezinhas da referência. Geralmente o Novo Testamento está todo amarrado ao Antigo. Então você pode ir revisitando isso daí e depois você lê o Antigo quando você tiver um pouquinho mais prático, digamos assim. Tá bom? Não tem nada de mal nisso. Ok? Algumas situações, o radicalismo não funciona. Como assim, Rony? Cara, você passou 10 anos, você nunca leu um livro em 10 anos. Aí você fala, não, vou ler a Bíblia. E você quer ler a Bíblia toda em 6 meses. Cara, você não vai conseguir. Só uma pessoa extremamente focada vai fazer isso aqui dar certo.
Por quê? Radicalismo, ele pode até dar certo na primeira semana, só que você nunca leu nada. E aí do nada você quer ler tipo a Bíblia em um mês. Você não vai dormir, não vai comer, não vai fazer mais nada. Tá? E aí o que tu faz? Tu vai lá e começa de uma vez. Pá, 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 pá. E aí do nada você se cansa, você se frustra. E aí dá aquele baque e você decai. Por quê? Radicalismo. Tem coisas que devem haver radicalismo? Sim. O que, Rony? Pecado, por exemplo. Devemos ser radicais contra o pecado. O pecado é muito pior do que você pode imaginar. A busca pela santidade, devemos ser radicais. Por quê? Porque são coisas essenciais. Agora, no nosso cotidiano, a gente às vezes é muito exagerado ou desleixado com as coisas. Então, a rotina é o ponto-chave, o equilíbrio é o ponto-chave para essa questão do estudo, tá? Outro ponto legal, Rony, deixa eu passar aqui para frente. Intercale livros longos e curtos. Intercale livros longos. Para você não desanimar, o ponto-chave é o quê? Comece com um livro pequeno. Olha só que interessante. Pequenas vitórias, elas geram autoconfiança, geram estímulos para você conquistar as grandes, tá? Então, por exemplo, de repente você sonha com algo extremamente exagerado, digamos assim, e às vezes você nunca consegue aquele negócio e você fica o quê? Desmotivado. É a história do cara que quer comprar um carro e quer começar com uma Vera Cruz, uma Santa Fé. E aí, não, só compro se for uma Santa Fé. E aí o cara às vezes nunca compra o carro porque ele quer começar com a Santa Fé, mas de repente ele não tem bala na agulha para Santa Fé. O que você faz? Compra um carro mais barato, irmão. Aquela vitória vai te motivar, vai te deixar feliz. A mesma coisa é o estudo. Por exemplo, começa com um livro pequeno e aí você vai e termina ele, vai. Pega o livro de Judas, um capítulo só. Você, nossa, li um livro da Bíblia inteira. Qual? Judas. Quantos capítulos você lê? Não importa, não. Mas terminei o livro. Você vai poder dizer que você terminou um livro da Bíblia. Olha que interessante. E aí o que acontece? Pega lá as cartas de João, as cartas de Pedro, livros extremamente curtinhos. E aí você vai ganhando o quê? Confiança, prática, motivação. E aí você vai e pula para um maior. Pula para Mateus, pula para Atos e tal. Entendeu? Isso é muito interessante. Se você tem tempo livre, motivação e foco, o que é interessante? De repente nos evangelhos ou num livro mesmo. Pegar ele de uma vez. Por exemplo, um Colossenses, um Filipenses. É uma leitura de 30 minutos a 1 hora. De repente 1 hora e pouquinho, dependendo do seu ritmo. Mas a maioria não é menos de 1 hora. Se você lê o assunto todo, o livro inteiro de uma vez, o que acontece? O ponto do assunto fica do começo ao fim na sua cabeça. Você entende, tá? O assunto. Você vai entender plenamente. É tipo assim, você pega e começa a assistir um filme hoje. Vai terminar de assistir o filme daqui 30 dias. Você vai lembrar do começo? Não. Por que, por exemplo, na série, o que o cara faz na série? Toda série é assim. Quando você vai assistir uma série, o que acontece? No comecinho começa o quê? Anteriormente. E aí passa o resumozinho. Por quê? Você vai conectar, aí a sua memória vai lá e faz toda a conexão. É assim que funciona. Se você ler o texto inteiro de uma vez, fica muito mais simples. Principalmente textos curtos, textos menores, livros menores. Você vai conseguir ter muito mais assertividade, tá? Por que a gente não recomenda, por exemplo, essa questão da leitura aberta no meio? Não faz nenhum sentido. É que nem você pegar um filme, você pega um filme lá 2 horas e meia, passa para metade e dá o play. Você nunca viu aquele filme. Você vai entender alguma coisa? Não. Porque toda a introdução não faz sentido. O texto é a mesma coisa. Aí você acha que abrir a Bíblia no meio, pegar um texto lá no meio, vai fazer algum sentido para você. Um versículo só. Não vai fazer sentido. Por mais que tenha textos extraordinários. Mas vai ficar sem o quê? Sem contexto. Tá bom? Então isso é muito interessante. Quando você faz esse revezamento, vai ficando muito mais simples, muito mais fácil. Tá? Próximo ponto. Crie um caderno de estudos bíblicos. Físico ou digital. Por que, Rony, físico ou digital? Aí vai da sua facilidade, irmãos. Vai do seu interesse, da sua forma como você lida com o seu estudo. Eu, por exemplo, quase nada o meu é físico. Por quê? Minha letra é horrível. Eu trabalho com computador desde sempre. E quem trabalha com computador geralmente vai deixando a questão da escrita para o lado. Depois que eu terminei a escola, aí pronto, eu nunca mais me liguei com questão de escrita. Então minha letra às vezes nem eu entendo. Minha assinatura todo dia é um jeito diferente. Então, sério, eu vou muito pro digital. Para mim é muito mais simples, tá? Mas anotar as passagens importantes durante seu estudo, por exemplo, você anota suas dúvidas, as suas reflexões, o que Deus fala com você de forma pessoal.
tá? Isso é muito importante, porque isso vai fazer a informação ser armazenada de melhor forma, tá? Você vai ter mais intimidade com aquilo, você vai conseguir guardar os seus escritos para revisitá-los novamente. O que mais? Você, quando estiver estudando de repente um texto que faz conexão, você pode pegar o seu caderninho físico ou digital, falar, eu já li sobre isso daqui, e você vai lá e revisita. E aí, tipo, um negócio que você leu há meses atrás, que você foi lá e fez um estudo mais aprofundado, você foi lá e anotou várias coisas. Aí você está lendo acerca do mesmo assunto, peraí, eu já fiz isso daqui. Aí você vai lá e volta no assunto, de repente você já fez toda uma introdução. E aí quando você pega a introdução, tudo aquilo que é novo, faz a conexão e fica o quê? Perfeito. Você ganha muito tempo nessa questão. Então ter um caderno de estudos é tipo assim, é fundamental, tá? É fundamental. É um ponto assim que vai fazer você muito, ir muito pra frente, tá bom? Outro detalhe legal aqui, separe, se você não quer fazer isso com a sua Bíblia, se você é perfeccionista, separe uma segunda Bíblia de repente para você rabiscar, irmão, para sublinhar, para fazer anotação, para colar os post-its. Faça dela o seu esboço mesmo, tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque ela é a sua ferramenta diária. Às vezes o interessante é todo ano você estar com uma versão diferente. Mas a sua Bíblia do ano, por exemplo, você pode pegar ela e rabiscar mesmo, irmão. Rasure o negócio, escreva, marque, sublinhe, passa os marca-textos, cola os negocinhos, por quê? É sua ferramenta, tá bom? A minha aqui, eu acho essa daqui, eu acho que eu tô com ela já uns, sei lá, 3, 4 anos, não sei, 5 anos. Eu tinha uma Bíblia novinha, eu tinha comprado a Bíblia novinha, preta. Aí meu primo veio da Bahia, eu achei essa daqui bonita, falei, vamos trocar? E a dele já tava toda velhinha. Ela falou, olhou a minha novinha, olhou na maldade assim e falou, vamos. Aí só que essa aqui eu gostei por causa da cor, eu gosto muito de marrom, esse tipo de cor aqui. Aí eu peguei o quê? Ela já tava meio zoadinha, a minha esposa um dia deixou uma jarra em cima da mesa, eu tava fazendo meu devocional, meio rachadinha, vazou a água todinha na jarra, molhou ela embaixo, eu sequei bonitinho, e assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela tá toda, ó aqui, ó o começo, como é que ela tá. Mas ó, tá toda marcada, deixa eu abrir aqui meus negócios. Ó, tá vendo? Deixa eu pegar o comecinho aqui. Ó. Por quê? Isso aqui é muito legal, irmãos. Ó. Tudo marcado, tá tudo rabiscado. Mas o quê? Quando eu vou pegar um texto, eu já sei onde tá. Eu já rabisquei. Isso aqui é muito bacana. Você consegue você fica prático na leitura, onde estão os textos. Outro negócio legal, pegue uma Bíblia sem aqueles negócios laterais, sabe? As marcações. Pegue uma assim, por quê? Porque você vai entender onde está cada livro. Aquele negócio te deixa preguiçoso. Você passa a vida toda com a Bíblia na mão e toda vez você tem que ir naquele negócio achar o texto. Por quê? Você nunca decorou onde está. Quando você tira isso aqui, você começa a ter a noção de estar cada texto. E aí você vai ganhando intimidade com a Bíblia, tá? Isso é muito legal. E aí depois você passa a entender a cronologia, tudo certinho de cada texto. Mas são coisas simples que vão fazendo uma diferença quando você vai tornando disso um hábito, tá bom? Então isso é legal, muito bacana. Próximo ponto. Prepare-se espiritualmente. A leitura da Bíblia não é como ler outros livros, tá? Então tenha o hábito de orar antes de fazer o seu estudo. Peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento, que lhe dê instrução, para você possa entender o texto, tirar lições importantes para a sua vida. A oração nos ajuda a conectarmos com Deus e, consequentemente, contribui para que nós ouçamos a sua voz durante a leitura, tá bom? Isso é muito importante. Use esse tempo para se conectar com Deus, tá bom? Medite na Escritura, medite no que foi lido, busque sempre a compreensão correta de cada texto, de passagens estudadas, tá? É muito interessante porque a Bíblia, diferente de outros livros, ela é o único livro que você pode ler sempre e onde estiver na presença do autor. Você nunca vai ter essa oportunidade de mais nenhum livro. Ela é fundamental, é fantástica nesse sentido. Então, cara, não entendeu? Peça ao Espírito Santo discernimento, instrução, para que você possa entender aquilo ali. Outro negócio legal, muito bacana, leia interagindo com o Espírito Santo. Como assim, onde? De repente você está lendo um texto e aquele texto lá está falando de perdão. Aí você para na leitura, Deus fala contigo naquela leitura, você fala um pouquinho. Aí você para no texto e começa, Espírito Santo, eu sei que eu preciso perdoar fulano, ciclano, eu preciso me perdoar, eu preciso liberar perdão. Você já faz uma oração naquele momento.
automaticamente o Espírito Santo já ministra o seu coração, aquela leitura já vai ficar mais gravada na sua mente, no seu coração, e aí, passo a passo, você não precisa ler tudo, porque depende no final você já vai esquecer. Não, você para naquele momento, já faz uma oração. Se você está com seu caderninho, já anota alguma coisa que Deus falou contigo. Então, isso vai acrescentar muito mais na sua vida e no seu devocional. Como eu falei, faça daquele momento o seu devocional. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, próximo ponto. Invista em ferramentas de apoio. Talvez você já tenha desistido de estudar a Bíblia, ou você encontrou algumas dificuldades no meio do caminho, de compreender texto ou algum assunto. Isso é comum, mas não pode ser o motivo de você desistir, tá? Não pode ser o motivo. Assim como qualquer outra coisa difícil e complexa, a gente precisa de ferramentas, com a Bíblia não é diferente, tá bom? Para você superar esse impasse, investir em ferramentas de apoio é fundamental, tá bom? Como assim, Rony? De repente um dicionário bíblico, uma Bíblia comentada, uma Bíblia de estudo que geralmente vem com os textos comentados, as referências do Antigo e do próprio Novo Testamento amarradas uma à outra, é muito mais simples de você entender. De repente você ouvir alguém relevante, então são ferramentas de apoio, tá bom? Eu trouxe outras Bíblias ali para falar, mas eu vou falar delas no final. Mas isso é muito importante, tá? Para que você possa realmente vencer esses impasses, tá bom? Outra coisa, não trate nenhum assunto de forma leviana. Como assim? Não entendi um texto. E aí você vai, ou você busca simplesmente a sua própria interpretação. Por quê, Rony? Se trata de assuntos eternos. Se tratam de assuntos eternos. Então você não pode, de repente, você não entender algo e deixar por aquilo mesmo. Ou eu acho que entendi, eu acho que é assim, e deixa por isso mesmo. Não. Busque compreensão. A gente tem livros, tem comentários, tem os pastores locais, tem pessoas relevantes que tem também na internet. Obviamente você tem que ter um filtro, mas tudo isso é muito importante, tá? Na primeira leitura, digamos assim, sempre faça a primeira leitura numa Bíblia sem comentários. Onde você acabou de falar do material? Segundo ponto, a primeira leitura é sempre sem comentários. Por quê? Você vai ler a primeira vez, vai fazer a sua própria reflexão, o seu próprio estudo, e depois você vai verificar as referências, verificar se você está correto, tá bom? Não pegue e faça a sua leitura sem nenhum crivo e vá dizendo que aquela interpretação não. Verifique depois, mas a primeira é sempre sem comentário. Por quê? Se você pega sempre para ler uma Bíblia com comentários, você fica preguiçoso. Como assim? Você fica preguiçoso. Por quê? Você não vai ter você não vai se dar nem o trabalho de tentar entender, porque já está comentada. Você lê o texto e já vai ver o que quer dizer. E aí, tipo assim, você não está trabalhando nada disso daqui. Aí, consequentemente, se você ministra, por exemplo, você vai ficar viciado em pegar coisas dos outros. Por quê? Porque você nunca gasta tempo para você se aprofundar na Bíblia. Tá bom? Outro ponto interessante também, você vai achar estranho, mas é importante. Cuidado com as revelações novas. Como assim, Rony? Cara, tem 2000 anos que esse negócio foi escrito. Tem 2000 anos que as pessoas estão lendo, estudando e escrevendo acerca disso. Se você viu uma revelação muito nova, provavelmente ela está errada, tá? Rony, eu nunca vi ninguém falando isso. É diferente. Talvez no seu círculo ninguém nunca falou aquilo ali. Mas cuidado com essas revelações extremamente novas. Por quê? Cara, são 2000 anos que as pessoas estão sendo extremamente usadas em relação a isso. Então, cuidado com o que é muito novo. Se aquilo ali é muito novo, você nunca viu em lugar nenhum, você pesquisou, não tem, provavelmente aquilo ali está errado, tá? Então tenha muito cuidado com essas revelações novas, negócio fresco, não. Deus está falando há 2000 anos a mesma coisa, talvez de formas diferentes, mas a mesma coisa. Que coisa é essa? Está escrito aqui, irmão. 2000 anos falando a mesma coisa, mas está de formas diferentes. Para cada geração, ele apresenta a mensagem ela vai se contextualizando. Por quê? Cada geração é diferente, tá? Cada geração tem o seu próprio modo de falar, mas a mensagem é a mesma, tá bom? Vamos lá, próximo ponto. Analise o contexto. Isso aqui, irmãos, é fundamental, é importantíssimo, tá? Analisar o contexto é fundamental. A Bíblia ela foi escrita em outro tempo. Na nossa versão, nosso escrito não está de forma cronológica, tá? Não está organizado assim.
Até a nossa questão, capítulos e versículos, isso aqui não existe no original. No original é escrita de forma como? Ela foi escrita em porções, tá? Então isso aqui foi o quê? É um método de facilitar a leitura. Imagina isso aqui tudo espalhado para você achar alguma coisa, tá? Por exemplo, aquelas epígrafes do texto, aquilo ali não existe no original, tá? Então são coisas que foram escritas para organizar capítulos, versículos, tudo certinho. Então, analisar o contexto, foi escrito em outra cultura, em outra língua, para outro povo, para outra gente, tá? Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque primeiro você tem que entender o que o texto quis dizer para aquelas pessoas. E depois você faz o quê? A contextualização para o nosso tempo e para a sua vida. Mas quando você entende o propósito original, é muito mais simples. Se você não consegue ler o texto inteiro, o mínimo qual é? Ler o capítulo inteiro, pelo menos o capítulo. O correto seria pelo menos o quê? Um antes e um depois. Para você começar a ter uma noção do que está sendo escrito, do que está sendo falado. Por quê? Você pega um negócio ali no meio, você não tem a base do que foi inserido, tá? Então você está lendo um negócio corrido. Quando você lê o capítulo inteiro, a sua compreensão já expande um pouquinho. Quando você lê um pouquinho um antes e um depois, você já consegue ter uma noção básica. Se você ler o livro todo, obviamente vai ficar muito melhor, tá? O legal é o quê? Sempre que você for começar um novo livro da Bíblia, pega o comentário, o início. Eu tenho a minha Bíblia aqui, ela tem um negócio bem interessante que ela fala assim: ou seja, de quem escreveu, para o público, para quem foi escrito, e o contexto. E aí fala a época, certinho, qual era a civilização. Isso é muito interessante porque você consegue ter um respaldo bíblico acerca do assunto, tá? Por exemplo, eu estava até comentando com o irmão do Piratinga na quarta-feira, que eu fiz a escola lá, acerca disso. Por exemplo, o livro de Tiago, ele começa o texto assim: as 12 tribos dispersas, e ele vai e faz a saudação. O que é isso, as 12 tribos dispersas? O cristianismo cresceu em Jerusalém, houve perseguição, os cristãos fizeram o quê? Se espalharam. Então é o quê? Judeus convertidos ao cristianismo que se espalharam. Aí ele fala, as 12 tribos dispersas. Você vê que só um pedacinho que você entende do início já faz compreensão acerca da primeira fase da carta. Tá? Por exemplo, aquela carta era uma carta circular, ou seja, ela não foi endereçada a uma igreja especificamente. Ela foi copiada e lida em várias igrejas por vários grupos de cristãos. Ou seja, ela era uma carta circular, diferente, por exemplo, de Corinto, que era uma carta endereçada à igreja de Corinto. Filipenses, igreja de Filipe. Tessalonicenses, igreja de Tessalônica. Então, essas são cartas endereçadas a uma igreja em específico. A carta de Tiago. Mas são cartas circulares e tinha as cartas, por exemplo, Timóteo. Era uma carta endereçada a Timóteo, tá? Traz ensinamento para a gente? Obviamente, mas você precisa entender primeiro qual é o contexto de Timóteo, para você entender o que Paulo quis dizer especificamente. Por exemplo, quando ele fala assim, para ele não se... Ele tem uma parte, eu não vou me lembrar exatamente como ela está escrita, mas ele fala para ele não se intimidar, por exemplo. Por quê? Ele era um jovem pastor. E aí ele estava lidando com gente muito mais velha, muito mais experimentada que ele. E aí Paulo vai lá e dá conselhos para ele naquele sentido, tá? Então, cara, contexto é fundamental. Contexto é muito importante. Quando você lê a Bíblia pela lente correta, pela perspectiva correta, o texto ele ganha um novo sentido, ele ganha o sentido correto dele. E aí ele qualifica a sua leitura, tá? Isso é muito importante. Outro ponto, leia mais de uma versão. Rony, só tem uma Bíblia. Meu irmão, e o aplicativo? Tem 10 Bíblias diferentes. Então, ler mais de uma versão é fundamental. Por quê? As versões são diferentes, tá? Como eu falei, ela não foi escrita originalmente em português. Foi várias traduções que houveram. Todo ano o pessoal faz uma tradução nova. E assim, de repente você às vezes até gosta de uma Bíblia mais rebuscada. Mas tem irmãos que não vai entender. Para ler aquele negócio tem que ler com o dicionário do lado. Porque é muita palavra que hoje em dia não se utiliza mais, tá? Tem tradução que foi feita há 20, 50 anos atrás. Então, de repente, hoje, o nosso vocabulário mudou. Então, de repente, uma Bíblia um pouquinho mais contextualizada vai ser legal para você. Por exemplo, eu gosto muito, geralmente essa que eu trago para você ler no telão, eu acho que fica bem simples, não sei se os irmãos gostam, mas é uma que eu gosto bastante, é a Nova Almeida Atualizada. Você vai ver a abreviação, quando você for comprar a Bíblia, vai estar lá, do ladinho dela, NAA, aquela ali é Nova Almeida Atualizada. Tá? Por quê? Ela é contextualizada, mas ela não foge ao Almeida tradicional, que a gente mais usa no Brasil.
Aí tem tipo a NVT, Nova Versão Transformadora. Já é um negócio bem mais contextualizado. Para você acompanhar, por exemplo, durante o culto, vai ser muito mais difícil. Por isso que a gente gosta do telão, porque todo mundo lê a mesma versão. Você está lendo um NVT, eu estou lendo um Almeida aqui, vai bater nunca a leitura. Vai parecer que você está lendo outra coisa, tá bom? Então, ler mais de uma versão, principalmente para um texto que você não entendeu, é muito interessante. De repente, você tem uma Bíblia contextualizada e uma tradicional. Você deixa as duas do lado no seu estudo. Por quê? Se ler um texto e fica um pouco complexo na tradicional, tu pega a contextualizada e dá uma olhada. De repente, naquele momento que parecia ser muito complexo, na outra ali vai ficar muito simples, tá? Isso é um conselho de ouro, é muito legal, vai ficar muito bacana. E fora que cada um tem um gosto de leitura, cada um tem o seu próprio gosto, seu peculiar, tá? Então isso é muito legal para esse ponto, ok? Vamos lá para o próximo ponto. Complemente a leitura com outros livros. Caso você tenha dificuldade ou você queira se aprofundar mais, é muito interessante você ter outros livros acerca do assunto. Por exemplo, você foi para a Bíblia estudar uma temática interessante. É legal você adquirir livros, comentários que falam acerca daquele assunto. Você pode ler artigos na internet que falam daquele assunto, assistir vídeos ou pregações ou estudos sobre aquele assunto, tá? Por exemplo, quando eu vou preparar um estudo para vocês, uma série, um estudo que seja, o que é que eu faço durante a semana? O que é que eu tenho que fazer durante a semana? Primeiro, eu tenho uma ideia, um tema, uma temática. Eu vou lá e faço isso, tá? Beleza. Qual o segundo ponto? Eu vejo por onde eu vou começar. Então eu vou separar o quê? Textos. Um texto quando eu vou embasar a minha tese, o meu raciocínio. Qual a terceira coisa que eu vou fazer? Durante aquela semana eu tenho que consumir conteúdo sobre aquilo. Como assim? Eu vou ler artigos e textos sobre aquilo. Eu vou ouvir podcasts, eu vou ouvir estudos, eu vou assistir pregações. Tudo em relação àquele conteúdo. Para copiar? Não, para me inspirar, tá? De repente o meu conteúdo original, por exemplo, eu tenho muitos negócios, estou ouvindo uma pregação aqui, eu vou falar isso na semana que vem, mais acerca do processo criativo da pregação. Mas, por exemplo, eu estou às vezes sentado aqui, o pastor Dani está pregando e fala um negócio que não tem nada a ver com o assunto que eu estou pesquisando. Mas aquele negócio que ele falou me abre uma chave de pensamento com outra coisa que eu já li, com uma coisa que eu ouvi e outra coisa que eu assisti em outra pregação. E eu começo a conectar os pontos, começa a crescer, começa a ganhar forma o meu próprio estudo, tá? Isso é muito interessante. Então não fique preso simplesmente a uma temática, não. Você pode ler o assunto e pegar livros, bons livros acerca do conteúdo. Por exemplo, tem falando acerca do reino, você está estudando acerca do reino. Tem aquele livro, não lembro agora o nome do autor, O Reino de Ponta Cabeça. Cara, que livro fantástico. Fala muito sobre o reino. Tem um livro, eu também não vou me recordar o autor porque é americano, o nome é complicado, mas não sei se o pastor conhece, Entendes o que lês. É um texto muito legal porque ele te ensina a ler cada parte da Bíblia da forma correta. Por exemplo, a parte histórica, ele vai falar como ler a parte histórica. A parte poética, a parte dos evangelhos. Então, cada um ele divide. É muito legal. Acho que no final do conteúdo eu vou trazer. As parábolas, né? Sim, essa é uma leitura temática, né? Então, tipo assim, cada parte, ela foi escrita de várias formas diferentes, em vários estilos literários. Então isso é muito interessante você entender também, tá bom? Então é muito bacana. Vamos lá, próximo ponto. Aplique a sua realidade. Quando você passa a ler a Bíblia com frequência, você passa a estudá-la de verdade, você vai certos textos, contextos, versículos vão ganhar espaço maior no seu coração, na sua mente. O que você faz com eles? Você tem que processá-los para que a informação fique clara. E depois você passa a queimar no seu coração e aplicar no seu cotidiano. Então você lê um texto, lê um assunto, uma lição bíblica e você passa a aplicar na sua vida. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é fazer o quê? Você ser transformado, tá? Então quando você passa a aplicar na sua realidade, a Bíblia ela ganha vida. O Evangelho ele ganha vida na sua vida. Ele ganha espaço em você e ele passa a ser verdadeiro e não só religiosidade, tá bom? Por exemplo, olha o que diz aqui, eu vou ler 2 textos com vocês, Tiago 1, 19 ao 27, olha o que diz. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Só esse pedacinho é muito conhecido pela gente. O que a Bíblia fala? Seja tardio
para falar e tardio para ficar irado. Só esse pedacinho aqui é muito conhecido pela gente, por quê? É um versículo que ganhou espaço, tá? Mas continuando, porque a ira humana não produz justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque alguém que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que se atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Tá? Esse texto aqui é fantástico em relação a isso. Próximo texto também, muito conhecido pela gente. Eu esqueci de pular, né, irmãos? Perdão, eu vi agora. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Fantástico, muito conhecido. Por quê? Foi lido várias vezes, e você conhece de cor salteado. Você precisa nem falar, me fala um Salmo 119, o maior salmo. Me fala um versículo do 119. A maioria dos irmãos vai conhecer esse daqui, tá bom? Então, o texto é assim, tá? A leitura bíblica é muito importante para a vida de um cristão, é fundamental. É tipo assim, para o cristão, a Bíblia seria o quê? Você vai construir uma casa sem tijolos. Como é que você constrói a casa sem tijolos? Os tijolos são o quê? É a Bíblia, é cada texto, é cada capítulo, é cada contexto, tá? Isso aqui é fundamental. É geralmente o manual do cristão, né? Sim, não existe, cara. Não precisa de manual, não. Eu pegar um negócio aqui, já vou sair mexendo e aprendendo. Você até pode fazer isso, mas dificilmente você vai conseguir ter o aproveitamento 100% daquele dispositivo sem entender o manual ou sem se aprofundar nele. Esses dias eu estava falando com a Nani, ela mandou mensagem para estar lá na rua, mandou mensagem para mim: amor, estava escrevendo um texto aqui gigante aqui no Notes para mandar de currículo, não sei o que, sem querer apaguei o texto inteiro. O que eu faço? Porque não tem a funçãozinha aqui voltar. 10 anos de iPhone, irmãos. Falei, balança o iPhone. Ela, como assim? Eu falei, balança o iPhone. Aí quando você balança, aparece a função desfazer. 10 anos de iPhone, não sabia disso. Nossa, que legal! Tem que fazer um canal sobre dica de iPhone. Eu falei, não, cara, você precisa usar o aparelho com mais frequência. Cara, informação é tudo. Informação é tudo. Não tem como você progredir em certas coisas sem informação, tá bom? Isso aqui é fundamental. Próximo ponto aqui. Compartilhe o que lê. Isso aqui é fantástico, é muito bacana. Só quem é amante da Bíblia vai entender. Cara, o quão gostoso é um amante da Bíblia conversar com outro amante da Bíblia. Você começa a falar de versículo, de uma coisa, de outra, você começa a conectar. É muito bacana. E aí você fala, nossa, li tal texto assim e me falou isso aqui. O cara, eu já li esse texto também, mas você já viu por esse ponto? Eu li esse negócio aqui que complementa com isso, se conecta com isso. Você cria uma amizade bíblica, digamos assim. Você cria intimidade com seu irmão. E outra, para aquele que não gosta muito de pesquisar ou de perguntar, por exemplo, os pastores o que você não entende, às vezes você tem um receio ou você não gosta mesmo, quando você compartilha o que você está lendo, um grupo de pessoas, com amigos, com irmãos, você se abre para interpretação. De repente, se a sua interpretação foi errada, aquele irmão pode vir e corrigir você. Irmão, bacana que você está lendo, mas esse texto não fala exatamente disso. Talvez você começou certo e perdeu um pouquinho a interpretação no meio. De repente, se você está correto e aquele irmão tinha um ponto incorreto, que já leu aquele texto, o cara fala, nossa, eu entendi totalmente errado. E aí, essa questão de conversar, um afia o outro, um edifica o outro, tá? Isso aqui é fundamental. Outra coisa também eu vou falar acerca na semana que vem também, de como preparar um sermão, mas a melhor forma de você decorar um sermão é isso aqui. Você compartilha com as pessoas que você está estudando. Você não precisa falar para ela que você está falando que você está
falando que você vai pregar domingo. Não, você solta um pedaço do sermão na mesa, um assunto, e aí você começa a conversar. E aí é legal porque você entende, por exemplo, se você está explicando da maneira correta. Se você deixar para pregar aqui no domingo, por exemplo, de repente você fez um negócio que não ficou muito claro. Se você tivesse compartilhado com alguém, a pessoa falar o quê? Hã? Você fala, nossa, não ficou claro, eu preciso dar uma melhorada nisso daqui. E é muito legal você decorar. Por exemplo, coisas que eu já ministrei aqui, coisas que eu já conversei num a um, que eu já dei numa aula, que eu já introduzi numa conversa, geralmente eu nem olho para o esboço, por quê? Já está na cabeça. Agora, se eu pego e deixo tudo aqui, eu acabo ficando muito mais refém do esboço, tá? Então isso é muito interessante. Eu vou falar mais disso na semana que vem, mas é fundamental, tá? Um outro ponto aqui, estude individualmente e em grupo. Isso aqui também é muito legal. Estudar individualmente, como eu falei, é muito bacana. Você tem o seu devocional, o seu particular com Deus, tá? Mas o grupo também é a discussão de ideias. É um negócio muito bacana, tá? Depois eu quero fazer isso inclusive com vocês. Eu vou trazer umas temáticas aqui. A gente vai separar os grupos e aí vocês vão discutir em grupos, fazer um resumo, fazer as teses. Isso é muito legal. De repente a gente faz isso aí no final dessas 2 aulas complementares. A gente pega um conteúdo e faz um resumão para vocês discutirem entre vocês, tá? E meu último ponto, a gente está adiantado hoje no horário, são as minhas dicas. Essas aqui não são de estudo, algumas são fruto de estudo, mas são o que eu faço no dia a dia. Ler de manhã. Como assim, Rony? Ah, eu sou uma pessoa noturna. Cara, eu também sou. Ou eu posso dizer que também era. Mas há muito mais proveito na manhã. Isso é de fato, a manhã é muito mais proveitosa. Uma que seu processo cognitivo é muito melhor. Isso é indiscutivelmente é muito melhor. Por mais que você acorde tarde, vá dormir tarde, à noite você não tem a mesma cabeça de manhã. Não é a mesma coisa. Outro ponto para ler de manhã. Cara, isso aqui é fundamental. Isso aqui é rotina de sucesso. Como você começa o seu dia vai determinar o restante dele. A primeira hora do dia, ela vai ser determinante para as demais. Então, tipo assim, vou dar um conselho de ouro para vocês. Nunca comece o dia ligando a televisão já na porcaria do jornal, vendo o que aconteceu na madrugada de acidente, de um monte de coisa, de crime. Cara, isso já carrega o seu dia de manhã de uma forma tão negativa. Outra, nunca comece o dia pegando o celular e abrindo as redes sociais. Pelo amor de Deus. Você já começa o seu dia imaginando a sua vida pela vida dos outros, enchendo a sua mente de informação. Olha só que interessante. Nós recebemos por dia o que equivale de informação que nossos avós recebiam em um mês. Obviamente nós nos sentimos muito mais exaustos, cansados, ansiosos, porque é muito mais informação pra gente. No celular você tem informação. Talvez em 2 meses ele não recebeu tanta informação que você lê num dia, numa rede social, tá? Então, uma dica pra você. À noite, a maioria da gente usa o celular como despertador, né? Então programa o seu despertador e desliga a internet. Deixe só o despertador. Comece seu dia, Rony, não tem um tempo. Acorde meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo. A sua manhã rende. Hoje mesmo eu acordei antes das 6 para terminar algumas coisinhas do estudo, para fazer meu devocional. Cara, eu cheguei aqui 8 e pouquinho, já tinha feito um monte de coisa. Se eu tivesse acordado, faltando 5 minutos para vir para cá. E já chegar aqui acelerado. Eu tava ontem no evento, e aí vi a câmera, eu falei, o mundo tem uns valores tão invertidos, cara. O cara tava com a camiseta lá, o cara tava bebendo, fumando um negócio lá no evento, e ele tava com a camisetona assim: acordo mais cedo para me estressar com calma, para me atrasar com calma. Eu falei, isso é louco, cara. Eu acordo mais cedo para me atrasar com calma. Olha a frase na camiseta do cara. E essa é a realidade, mas não. Quando você começa o seu dia bem, o seu dia da maneira correta, cara, o restante do seu dia vai ser muito melhor. Então, desliga as redes sociais, a internet, o Wi-Fi à noite. Comece seu dia, não abra já a internet, não. Pega, despertador tocou, desliga, levanta, faz seu devocional, se puder fazer um exercício, fazer alguma coisa. Beba bastante água, tal. Sabe? Cara, isso melhora muito a sua vida. E só lá no horário necessário você vai ligar a internet, vai ver quem mandou mensagem pra você e tal. Outra, se fosse urgente, fulano tinha ligado. Mensagem não é isso. Urgente é ligação, mensagem é mensagem. Então, faça as coisas direitinho, você vai ver que sua manhã vai ser muito mais produtiva. Amanhã é fundamental. E não, pelo amor de Deus, não comece seu dia com rede social. Já acarreta um monte de coisa negativa, estressante pro seu dia, tá? Próximo ponto. Marcar onde eu parei. Eu coloco aquele como PX. Por que PX? Isso que eu faço na minha Bíblia. O que eu faço PX? Todo texto que eu leio, eu vou lá e coloco um PX depois. O que é isso?
parei aqui, o X. Cada louco com suas manias, né? Mas faça as suas próprias anotações, mas você marque, por quê? De repente aconteceu um imprevisto, deu algum problema, você teve que fazer uma viagem de última hora, alguma coisa, e aí meio que você quebrou a sua rotina de estudos. Quando você voltar, você sabe exatamente onde você parou. É o que eu fazia, que eu falei para você que eu fazia no início. Lia o texto corrido, não marcava direito, e aí quando eu ia voltar, não sabia onde tinha começado, aí eu voltava do começo. E aí ficava naquele ciclo infinito, você era um hamster. Nunca saía dos primeiros 3, 4 livros, tá? Isso é muito legal. Escrever na Bíblia, eu falei aqui acerca disso, escreva muito na sua Bíblia. Você vai desenvolver bastante nesse aspecto, tá? Isso é muito legal, porque é a sua ferramenta diária. Então escreva muito na Bíblia. Próximo ponto, esboços no celular. Por que, irmãos, esboço no celular? Eu acho isso muito legal. Cara, hoje em dia o celular está sempre à nossa mão. Sempre, sempre, sempre. Então, por mais que você tenha o seu caderninho de esboço, a não ser que você ande com ele com a caneta, que às vezes é mais difícil, o celular está sempre com você. De repente você é assaltado por uma ideia do céu, no meio de um negócio, num momento inusitado, sabe? Você tá lá, eu canso de ver, às vezes eu estou dirigindo, me veio uma ideia. Parou num semáforo, eu já escrevo. De repente eu não posso escrever, eu abro o gravador de áudio e gravo um áudio. Às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou na rua, às vezes eu estou em qualquer... Eu tenho esse negócio, meu processo criativo é bem inusitado, então eu estou em vários locais e eu recebo as ideias de Deus, eu paro, já as noto, por quê? Depois você esquece. Às vezes eu fico com raiva quando isso acontece. Às vezes eu estou no banho, me vê um negócio fantástico durante o banho, só que não dá pra pegar o celular. E assim, eu tenho a memória de passarinho. Se eu não pegar o negócio e não anotar na hora, eu esqueço. Aí eu saio do banho, eu esqueci até que eu tive a ideia. E aí uns 2 dias depois eu me lembrar que negócio, aí eu fico tentando buscar na mente, voltar o negócio assim, e às vezes nem volta. Então, se possível, isso aqui é muito fantástico. E sabe o que é mais legal do celular? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, minhas notas eu vou abrir aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Esboço. Eu tenho aqui, sou bem organizado com algumas coisas, eu tenho um pouquinho de toque, então eu sou sistemático. Ó, aqui, os meus esboços eu tenho aqui, esboço do 1 ao 7, esboços 8, que é o que eu estou utilizando atualmente. Do 1 ao 7, de quando eu comecei a escrever, algumas coisas já estão apagadas, que eu já passei para outro lugar, mas aqui, ó, tem 350 esboços, cada um disso aqui é uma anotação. Às vezes é um sermão, é uma saudação, é uma ideia, é um insight bíblico, é alguma coisa, tá? No meu pessoal, que é esses esboços 8, tem 102, que é o que eu estou utilizando atualmente. E o que é legal? De repente eu vou lá, cara, tô lendo aqui sobre, vamos lá, Evangelho. Aqui, ó, esboços 8, tem bastante coisa aqui. Aí tem, ó, se eu for procurar, aqui cada um disso aqui é um esboço. Eu não vou encontrar. Aqui que eu venho aqui. No meu celular tem aqui a barra de pesquisa. Eu venho, ó, Evangelho. Que legal. Evangelho. Aí beleza, buscar. Olha aqui que legal. 38 notas encontradas com essa palavra. O que eu faço? Eu vou lá, se eu estou estudando sobre Evangelho, eu já filtrei o meu conteúdo que eu ia passar horas pesquisando num caderno, de repente, onde eu anotei, para 38 notas. Eu começo a olhar aqui os títulos, que eu sempre coloco o título, aí eu vou saber mais ou menos o que eu quero falar. Por exemplo, meu sermão naquele dia, ele começou com anotação, eu anotei aqui na igreja, aí tá aqui, ó. Não queira, que foi meu sermão naquele dia, ó. Aqui são as anotações. Não queira sentir o que a Bíblia já mandou você fazer. Ah, tem Evangelho? Tem, ele vai vir marcado aqui, ó. Deixa eu achar aqui onde eu marquei. Aqui, achei, ó. Ou ainda nos apropriar do Evangelho, escapista, aí pregue o Evangelho, e se necessário use palavras, aí tem alguma coisinha aqui que eu anotei. Por quê? Quando isso aqui é uma ferramenta, irmãos. Quando isso aqui está aqui, você não se perde, você consegue revisitar, você consegue anotar de onde você estiver. E essa ferramenta de pesquisa é muito interessante. Então, sempre que você tiver um assunto que você se organizar nas anotações, você vai conseguir revisitar de forma muito mais eficiente. Tá bom? Tá. Próximo ponto aqui. Bíblias diferentes e suas funções. Isso aqui é muito legal. A questão das Bíblias, algumas Bíblias, cada uma tem sua função. Eu vou pegar 2 que eu trouxe aqui, só para vocês verem. Já falei bastante da minha de uso pessoal. Essa daqui é a que eu uso, mas eu vou ter que trocar ela por causa da versão. A Nova Almeida atualizada vai ser minha próxima Bíblia do dia a dia, por causa da versão dela, é muito legal. Agora tem essa daqui também, ó. Bíblia A Mensagem. Ela é do pastor Eugene Peterson. É um grande pastor americano. Ela, na verdade, ela não é uma Bíblia normal. Ela é uma paráfrase. O que é isso? Aí olha que legal.
para não esquecer o que é, eu anotei aqui na última página, que é a referência da Bíblia. Paráfrase, interpretação ou tradução em que o autor procura seguir mais o sentido do texto do que a sua letra, ok? O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, ele não vai ser fiel em alguns textos à própria escrita, mas ele vai fazer você entender o que o autor quis dizer. Por exemplo, que nem eu falei, você pegar uma Bíblia tradicional e você não entender o que o autor quis dizer, aí você vai nessa daqui, você vai conseguir entender o sentido. E aí você vai voltar para a leitura original com muito mais propriedade. Por quê? Porque você pegou o sentido, você entendeu o que o autor quis dizer. E aí a literatura faz sentido para você, tá? Se você quiser comprar como uma segunda Bíblia, é excelente. Não compre com uma primeira, porque é muito diferente. Você não vai nem conseguir acompanhar durante o culto. Mas como segunda Bíblia, por exemplo, você vai ler com crianças. Cara, é muito melhor. Com adolescente, você vai conseguir ter muito mais aproveitamento se você pegar um Almeida daquela Fiel, que é bem antigona. Tá vendo? Você imagina ler com a criança um negócio daquele? Não vai entender nunca. Nunca. Tá? Aqui não, vai ter bastante coisa diferente, mas com a criança, com o adolescente, com alguém que não tem conhecimento, é muito legal. Se você quiser comprar essa daqui, por exemplo, ela tem uma ferramenta muito legal que eu sempre uso nas minhas pregações, que é o quê? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, tô no livro de Romanos, tá? Romanos. Olha que legal, como eu falei para vocês no comecinho. Ela vem na primeira página de Romanos, ela tem uma introdução, então o autor faz toda uma introdução acerca do que a gente vai ler. Isso é muito legal. Aí depois ela vem aqui e diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só que legal. Paulo ainda não conhecia Roma, quando escreveu para centenas de cristãos que lá residiam. Ele já havia encontrado alguns deles durante as suas viagens em outras cidades, mas queria apresentar pessoalmente suas ideias. Aí ele fala de quem escreveu e um pouquinho acerca de como foi escrito o livro. Aí ele fala que depois aqui, ó. Aí ele fala o quê? Fala também um pouquinho de Paulo, acerca do conteúdo. Aí lá em contexto. Provavelmente foi escrito no ano 57 depois de Cristo. Roma era era gigantesca para a sua época. Mais de 1 milhão de pessoas se encaixavam em concorridos conjuntos habitacionais. E aí ele fala um pouquinho da cidade, fala do contexto. Isso é muito legal, porque quando você começa a ler o livro, você já tem um pano de fundo, respaldo, tá? Isso aqui é muito bacana para a sua leitura. No final dela também, tem um negocinho aqui bem legal. Deixa eu pegar para vocês aqui. Olha que interessante aqui. Inclusive eu usei isso daqui numa das nossas escolas. Ó, tem aqui livros do Antigo Testamento, livros do Novo, a ordem que foram escritos, isso é muito legal. Ó, o drama da Bíblia, ele reduz a Bíblia como se fosse numa peça teatral. Então ele coloca primeiro ato, criação, segundo ato, a queda, terceiro ato, Israel, quarto ato, Jesus, quinto ato, o novo povo de Deus. Ele vai lá e faz um mapinha para você entender a história bíblica em uma página. Isso é muito legal. Aquela ali, como eu falei, é uma segunda Bíblia, para fazer você entender o sentido do texto, tá? E ela tem umas ferramentas para estudo que são bem interessantes, tá? Mas nada substitui uma boa Bíblia de estudos, tá? Essa daqui, por exemplo, ó, essa aqui é do meu pai. Bíblia de estudo, palavras-chave, hebraico e grego. O que eu gosto nessa? Nem é tantos comentários, apesar dela ter muitos comentários, o que é muito legal, se você quer entender o sentido de um texto. Mas o que eu gosto nela? Eu vou mostrar para vocês aqui. De repente, eu estou lendo um texto um pouco mais aprofundado. Olha aqui, vou tentar mostrar para os irmãos. Ó. Essa parte de trás aqui dela é um dicionário de grego e hebraico. Cada palavra que está marcada durante os textos, você vai lendo, tem umas marcações. Aí eu venho na anotação, na marcação, um númerozinho, e venho aqui. Por quê? Como eu falei, a Bíblia não foi escrita diretamente em português, ela foi escrita em grego e hebraico. E o nosso idioma é muito pobre em relação aos outros. Então tem muita coisa que foi traduzida para o português. Quer ver um erro clássico de português que foi traduzido? Eu não me recordo agora a referência, mas fala aquele texto que fala o quê? E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Cara, texto clássico. E a outra parte vai dizer o quê? Que Deus não se arrepende de nada. Aí você fala, a Bíblia tem contradição? Não. É um erro de tradução. Tá? Por quê? Não havia palavra no português naquele momento, talvez mais apropriada. Eles traduziram para mais próxima. Mas não é o termo correto. Por exemplo, nessa última aqui, Nova Almeida Atualizada, você não vai encontrar esse texto. Uma vez aqui numa aula com o Martins, na época, eu trouxe várias passagens que haviam sido traduzidas erradas. E a gente entendia elas erradas porque não foi um erro de escrita, foi um erro de tradução. Tá bom? Então, ferramentas bíblicas são fundamentais. Então, cara, uma Bíblia de estudo
com os comentários, é muito legal. Se você tivesse esse dicionário, puder comprar um dicionário, melhor ainda, por quê? De repente você está preparando, por exemplo, um esboço. Aí tem lá um textinho, que é aquela palavra ali, por exemplo, se você pegar a palavra perdão. Eu falei isso, acho que não, eu peguei arrependimento, arrependam-se, na série passada. Eu peguei nessa Bíblia aqui, o texto original, que queria dizer um monte de coisa. Aí tinha lá, remorso, a questão de retornar, mas tudo com o sentido de voltar atrás, de não fazer mais aquilo. Não era simplesmente um sentimento de dor, mas era um sentimento de retrocesso, de crescimento em relação a ir a outra direção. Então, no original tinha essa informação. O que no nosso português, por exemplo, o nosso português é muito simples. É uma palavrinha só que utiliza, por exemplo, amor. Ah, eu amo pizza e eu amo minha esposa. É a mesma palavra, entendeu? Por exemplo, no grego, são 3, né? Fala de amor, é o ágape, quais são os outros? Eros, filhos e filos. Isso. Você vê, para eles, amor se resumia em 4 termos, porque diferenciava o que era amor. A gente não. Por exemplo, é estranho no Brasil, mas a gente usa, eu adoro andar de carro e eu adoro a Deus. Nosso português é muito raso, tá bom? Então, nessas traduções se perdeu muita coisa. Então, você ter uma Bíblia para revisitar o original é muito legal nesse sentido, tá? E último ponto aqui, é o meu método, como eu estou organizando a minha leitura. Eu estou terminando agora o Novo Testamento. Inclusive, eu li a página que o pastor leu hoje, li agora de manhã, lá em casa. Como eu falei, eu comecei a ler de forma corrida, faço as minhas marcações certinho, mas eu organizei dessa forma por quê? Porque eu consigo ter mais. Naquele momento eu estava estudando, por exemplo, eu ia estudar, eu ia falar, eu ia interagir acerca do Novo Testamento, que era nas séries. Então, se eu ficasse lendo muito antigo, de repente eu ia me perder um pouquinho na questão do que eu estava falando de forma prática agora. Então, eu adotei a leitura do Novo para já conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Daqui a pouco eu vou finalizar o Novo e vou partir para o Antigo novamente. E aí eu posso ler, por exemplo, como eu tenho um conhecimento organizado, eu sei onde está cada ponto da Bíblia, eu consigo ler sem me perder. Então eu vou ler, por exemplo, a parte histórica, a parte dos reis é bem interessante, depois eu leio o primeiro ato da criação. Então, se você tem um conhecimento de onde começa e termina, você pode fazer assim. Senão você pode começar de um ponto e ir para o outro certinho, tem os planos que todo aplicativo hoje em dia tem. Então, isso é muito legal, tá? Então, organize, ache o seu método, ache o seu gosto, busque o seu interesse para que você tenha motivação para você continuar, tá bom? Então, basicamente é isso a aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês, tá? Semana que vem, como eu falei, a gente vai falar acerca de como preparar um sermão, mas não é só para pregadores de púlpito, mas para todo cristão que deve saber como apresentar a mensagem para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega, para o seu chefe, para o seu amigo de trabalho. Isso é muito legal, tá? Então vai ser um conteúdo fantástico, não percam por nada, tá bom? Amanhã ou terça essa aula já vai estar no nosso canal do YouTube. Assista lá no canal, revisite os estudos, faça as anotações, se não conseguiu pegar tudo hoje, volte lá, tá bom? Divulgue para mais pessoas. Só fica quem quer, irmãos. Só fica quem tem interesse, só fica quem quer crescer. Muita gente vem por entusiasmo, no comecinho acha bacana e tal, mas assim, motivação todo mundo tem. Rotina e persistências fica por poucos, e é esses poucos que permanecem, tá bom? Tem uma frase que diz assim, dizem que motivação não dura muito. Ele fala assim, pois bem, nem o banho, por isso recomendamos isso todos os dias. Gostou? E basicamente é assim, cara, você tem que achar motivação. Você acha que todo domingo eu quero estar aqui? Não. Às vezes eu trabalho de madrugada, eu chego em casa no sábado 3 horas da manhã e acordo às 6 para vir organizar conteúdo para vir para cá. Às vezes é cansativo você levantar da cama e sair de casa. Mas quando você vem, que você começa a aula, você fica edificado. É que nem exercício físico, ninguém tem motivação de sair da cama às 5 da manhã para fazer caminhada. Mas quando você está lá na metade da caminhada, seu corpo já está energizado e tal, você se sente bem, você volta para casa com energia. Por quê? Levantar é difícil. E depois lá não. Eu vi uma frase esses dias que eu guardei para mim. Falou, cara, tudo que é correto, faça ser fácil. E o que é errado, torne difícil. Como assim? Por exemplo, eu gosto muito de miojo. Isso é um pecado capital meu. Gosto, não como miojo comum. Eu faço aquele tempero monstruoso, cheio de coisa e coloco lá dentro. Só que miojo faz muito mal à saúde.
O que eu faço para não comer miojo? Eu torno o errado difícil. Como assim? Não deixo em casa. Aí se bater a vontade, a tentação de comer um miojo, o que eu faço? Tem que pegar o carro, tem que ir lá no mercado, tem que pegar a fila do mercado. Aí você fala, não, vai tá muito difícil, vou fazer uma crepioca, uma sopa, alguma coisa aqui em casa e vou comer. Aí você torna o errado difícil. Agora, por exemplo, o correto, o que você faz? Você quer treinar de manhã? Pega a roupinha de academia, de corrida, já bota do lado da cama, do lado do despertador, ou bota o despertador embaixo da roupa de academia. Parece tipo ser um tapa na sua cara, seu preguiçoso, você tem que tirar a roupa da academia, desligar o despertador e voltar para a cama. Então você torna o errado difícil e o correto torna fácil. Por quê? A motivação ela tem que ser construída até virar uma rotina. Mas um hábito, por exemplo, tem um hábito de fazer isso por muitos anos. Cara, não é um mês que você muda hábitos, demora. Mas quando você muda, a sua vida vai ser muito melhor.